Sejam todos bem-vindos a esta aula de geometria, onde nós veremos os pontos notáveis de um triângulo. E o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é o baricentro do triângulo, né? Então, o que é que vem a ser o baricentro? Aí temos aqui a definição, né? As três medianas de um triângulo interceptam-se em um mesmo ponto. E aí esse ponto é chamado de baricentro. E aí que divide cada uma dessas medianas em duas partes, de tal forma que a parte que contém um vértice, ele é o dobro da outra. Então, só para recordar, né, o que é a mediana, então a gente, né, em um dos lados do triângulo, a gente marca aqui o ponto médio, né, nesse caso aqui é o ponto M2, e aí esse segmento que une esse ponto M2 e o vértice oposto ao lado BC, que é o ponto A, é uma das medianas, tá? Então esse segmento AM2 é a mediana relativa ao lado BC ou a mediana relativa ao ponto A, ao vértice A, né? Isso a gente já viu em outro vídeo, tá? Então podemos traçar três medianas. As três medianas se interceptam em um ponto que é esse ponto G, tá vendo que vocês estão vendo aqui? Bom, e aí esse ponto G vai dividir a mediana em duas partes, aonde uma das partes, a medida dela é o dobro da medida da outra. Então, por exemplo, temos aqui, né, a mediana BM3, né? Então, o segmento BG, a medida dela é duas vezes a medida de GM3, tá? E o mesmo vale para a mediana CM1. A medida de CG é duas vezes a medida de GM1, tá bom? E aí nós temos o seguinte, vamos dizer aqui, né, que na mediana BM3, né, esse ponto D é o ponto médio, né, de BG, né? E o ponto E é o ponto médio de CG. Então quer dizer que esses pontos M1, M3, E e D são vértices de um paralelogramo, tá? Então, se a gente mover aqui, aí vocês vão ver, ó, né? Vai ser sempre um paralelogramo. Veja que EM1 e DM3 são as diagonais desse paralelogramo e que o ponto G é o ponto médio das duas diagonais, né? Então, tá aqui. Esse ponto G, que é o baricentro, ele também é chamado de centro de massa do triângulo, tá bom? É o centro de massa. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo 1. No exemplo 1, ele diz, né? Sendo G o baricentro do triângulo ABC, determinar x, y e z, né? Sabendo que a medida AG, né? Daqui o G é o baricentro, né? Então, a medida de AG é 10, a medida de BG é y e a medida de CG é 14, tá aqui. Bom, então, como temos esse segmento aqui, né? Sabemos que ela é a mediana, a medida de AG vai ser duas vezes a medida, no caso aqui de Z, tá bom? Então, vamos botar aqui, ó. Então, AG, né, que é duas vezes Z, né? 2Z, ele vai ser exatamente a medida de AG, né? Aqui, AG. Lembrando que AG é igual a 10, né? Logo, temos que Z vai ser igual a 10 dividido por 2, que é 5, né? Então, já temos a medida de Z. Z é 5. Aí, agora temos aqui a mediana relativa ao vértice B, né? Então, a medida de BG é duas vezes a medida dessa outra parte aqui da mediana, certo? Então, quer dizer que Y ele vai ser... vamos botar aqui com outra cor, né? Para não confundir aqui. Vamos botar com a cor preta. Então, Y vai ser duas vezes a medida, essa medida aqui, né? Que é 6. Tá? Então, logo, o Y ele vai ser igual a 12. E a medida de x, né? Então, temos aqui a mediana relativa ao vértice C, tá vendo? Então, CG é duas vezes a medida de x, tá bom?
Então, quer dizer que, nesse caso, 2x vai ser igual a 14. Então, x vai ser 14 dividido por 2, que é 7. Aqui, pronto. Vamos dar uma olhada agora no exemplo 2. Exemplo 2, na figura, está aqui a figura, Q é o ponto médio do segmento AB, né? Então, como Q é o ponto médio do segmento AB, então isso quer dizer que Q divide AB em dois lados iguais, né? Aqui e está aqui. QP é paralelo a BC, né? Então, QP é paralelo a BC. E ainda diz que, sendo AC medindo 30, né? Então, essa medida aqui toda, que é AC, vale 30 centímetros, né? Ele quer que determine a medida de PO, tá bom? Então, vamos anotar aqui, né? E determinar. Bom, primeiro passo, aqui ele diz o seguinte, que PQ, né? Q é o ponto médio de AB, tá bom? Então, temos que Q é ponto médio de AB, né? Vou botar aqui. Ele é ponto médio de AB, beleza. Além disso, a questão também diz que PO é paralelo a BC, né? Então, PQ é paralelo a BC. Já vimos em vídeo anterior que quando temos um segmento que passa pelo ponto médio de um dos lados, né? E o outro extremo está no segundo lado, e esse segmento é paralelo ao terceiro lado do triângulo, então quer dizer que esse ponto aqui, ele é ponto médio desse lado aqui, tá bom? Então quer dizer que o ponto P é ponto médio de, ponto médio AC. Pronto, tá aqui. Ele é ponto médio de AC. Beleza. Então, com isso, o que é que a gente percebe, né? Veja, ó, o ponto B ele é um vértice e o ponto P é ponto médio do lado oposto a B, né? Então, isso quer dizer que esse segmento aqui, ó, BP, ele é uma das medianas, né? Na verdade, ele é a mediana relativa ao vértice B, né? E como o ponto O ele também é ponto médio, só que do lado AB, então quer dizer que esse segmento aqui, ó, CQ, desculpa, eu falei O, mas é o ponto Q, tá? Q é o ponto médio de AB. Então, esse segmento CQ, ele também é uma das medianas do triângulo ABC, tá bom? Então, vamos só colocar aqui, né, que CQ e BP são medianas, né? São medianas de ABC, tá? Então, do triângulo ABC, tá bom? Eles são as medianas. Então, isso quer dizer que esse ponto O, que é o ponto de intersecção, então, dessas duas medianas, ela é o baricentro, então, do triângulo, tá? Então, vamos botar aqui, ó. Então, O é o baricentro, né? É o baricentro, tá bom? Aí, por que ele é o baricentro? Porque ele é a interseção das medianas, né? CQ e BP, tá bom? Então, já que ele é o baricentro, então isso quer dizer que a medida, né, de OP é 2 vezes a medida de BO, tá bom? E aí vocês devem se lembrar o seguinte, tá? É algo que vocês devem lembrar. Vimos isso em outro vídeo, tá? A mediana relativa ao vértice oposto à hipotenusa ou a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo,
ele é igual a metade da medida da hipotenusa, tá certo? Então temos o seguinte, que BP é mediana relativa à hipotenusa, né? Tá bom? Então, se BP ela é a mediana relativa à hipotenusa, então quer dizer que a medida de BP é a metade da medida da hipotenusa, né? É metade de AC, ó. Vamos botar aqui, ó, AC sobre 2, né? Já sabemos quanto mede AC, né? AC vale 30 centímetros, né? Então, logo, temos que BP, a medida de BP é igual a 15, tá bom? Então, já sabemos qual é a medida de BP aqui, né? Daqui até esse ponto, tá bom? A gente já conhece essa medida. Vamos baixar aqui, ganhar mais espaço, né? Bom, então, quer dizer o seguinte, se BO é 2 vezes a medida de OP, né? Tá bom? Então, digamos que se aqui vai valer X, né? Esse lado aqui vai valer 2x, ok? Então, quer dizer que a medida toda de BP é 3x, sendo que x é o valor que nós estamos procurando, correto? Tá? Então, vamos substituir, né? Aqui, ó, BP por 3x, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, vamos botar assim, né? Aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte, então vou dizer que 3x é igual a 15, o que implica dizer que x é igual a 5, né? 15 sobre 3, né? 15 dividido por 3, que é igual a 5, né? E eu chamei de x a medida de OP, tá? Então, dessa forma, a gente encontra o valor de OP, que vai ser 5, tá? Então, para qualquer triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 30 centímetros e que seja o ponto médio de um dos catetos, né? E OK, e QP, né? QP seja paralelo ao outro cateto, tá bom? Então, essa medida de PO sempre vai ser 5, tá? Então, aí é o exemplo 2. E agora vamos conhecer o incentro, né? Então, as 3 bissetrizes internas de um triângulo interceptam-se no mesmo ponto, onde esse ponto é chamado de incentro. Então, que está a igual distância de todos os lados do triângulo. Então, lembrando que a bissetriz interna é esse segmento que tem um dos vértices como extremo e todos os pontos desse segmento estão a uma mesma distância dos lados que tem como extremo esse ponto A, né? Aqui no caso, né? Considerando a bissetriz relativa ao vértice A, né? E aí, uma característica da bissetriz é que ela divide o ângulo, né? No vértice aqui A em 2 ângulos iguais, tá bom? Então, a interseção de todas as bissetrizes vai ser esse ponto I aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Que é o incentro, né? E aí temos o seguinte, o incentro, ele está a uma mesma distância de todos os lados do triângulo, né? Então, com isso é possível a gente traçar uma circunferência que tem centro nesse ponto I, que é o incentro, e ele vai tangenciar cada um dos lados do triângulo, ou seja, ele vai tocar em um único ponto em cada um dos lados, tá? Para a gente encontrar o raio dessa circunferência também é simples, né? Então a gente, né, encontra o pé da perpendicular A, que passa por I, até um dos lados do triângulo. No caso, eu escolhi aqui o lado AC, né? E aí localizei esse ponto D aqui, que é o pé da perpendicular baixada de I, né? Tá bom? Então, quer dizer que essa distância aqui, ID, é o raio da circunferência, né? Aí, quando a gente traça, aí vocês vão ver que vai tocar em um único ponto aqui do lado BC, que eu marquei aqui como ponto E vai tocar em um único ponto do lado AB, que eu marquei aqui como ponto F, tá bom?
Então, você for mover aqui, né? Tá vendo? Então, veja que esses pontos de intersecção da circunferência, ela não precisa necessariamente coincidir com um dos extremos da bissetriz, tá bom? Às vezes coincide, né? Como, por exemplo, ó, acontece aqui no ponto E, né? Nesse caso aqui, mas isso não é obrigatório não, tá certo? Então, é por isso que a gente chama de incentro, tá? Aí, então, a gente diz que essa circunferência aqui, ela está inscrita no triângulo, tá bom? Porque o centro dela é um ponto interno, que no caso aqui é um incentro, e ela toca uma única, né, em um único ponto em cada um dos lados desse triângulo, ok? E aí vamos dar uma olhada agora nesse exemplo 3. Se P é um incentro de um triângulo ABC e BPC é igual a 125 graus, ele pede para determinar o ângulo A. Então, para isso, vamos desenhar aqui um triângulo para melhor visualização. Pronto, então fiz aqui um desenhozinho, né, um esboçozinho, só para melhor visualizar, né? Então, temos aqui, né, essa bissetriz, né? E essa aqui, né, que são relativas aos vértices B e C. E eu marquei essa porque ele está falando do ângulo BPC, né? Então, tinha que ser essas duas bissetrizes, né? E aqui forma um ângulo de 125 graus, tá? BPC. E ele quer saber qual é a medida desse ângulo A aqui, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, olha. Esse ângulo aqui, ok? Esse ângulo aqui mais, né? No caso, desculpa, mais não, aqui. Quanto é que vai ser essa medida aqui, né? Ou melhor, essa medida toda aqui, né? Que aí eu tenho que B, P, C e A vai ser um quadrilátero côncavo, né? Então, temos que aqui vai dar 125 graus, né? Então, essa medida toda aqui mais os 125 graus, ele tem que dar 360 graus, tá bom? Então, quer dizer que essa medida aqui, que eu estou marcando aqui de azul, vai ser 360 menos os 125 graus, tá bom? Então, vamos ter assim, né? 360 graus menos 125 graus, tá bom? Aqui, ó, bolinha dos graus, tá? Então, quanto é que dá? 360 menos... Ele vai dar, eu fiz aqui na calculadora, dá 235 graus, né? Então, isso aqui vai ser 235 graus. Então, vou marcar logo aqui, né? Isso aqui vai dar 235 graus, bom? E aí temos esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X, né? Vou chamar isso aqui de X e vou chamar isso aqui de Y, tá bom? Então, olhando o quadrilátero BPCA, né? Então, vamos até escrever aqui, né? No quadrilátero BPCA, pronto. Nesse quadrilátero, nós temos que X mais Y mais 235 graus mais o ângulo A. Como isso é um quadrilátero, a gente sabe que essa soma tem que dar 360 graus, né? Já vimos isso em vídeos anteriores, tá bom? Então, temos três variáveis, três incógnitas, né? Na verdade, é x, o y e o a, onde a gente não sabe o valor de x e y, né? A princípio, nós não sabemos, mas sabemos quanto dá essa soma, tá ok? Por quê? Porque no triângulo BPC, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, né? Lembrando que aqui também mede x e aqui também mede y, tá bom? Então, nós sabemos o seguinte, que nesse triângulo, né, no triângulo, vamos botar aqui no triângulo BPC, o que é que a gente tem? A gente tem que x mais y mais 125 graus, ele tem que ser igual a 180 graus, né? Então, com isso, temos que x mais y, ele vai ser 180 graus menos 125 graus, tá bom? Então,
Isso aqui ele vai dar o quê? Vai dar 55 graus, né? Aqui, ó. Então, eu não sei quanto é que é o valor de x e de y, né? Mas eu sei que a soma desses dois vai dar 55 graus, né? Então, isso já resolve, né? Então, a soma aqui desses dois, né, dá 55 graus. Então, temos que 55 graus mais 235 graus mais o ângulo A tem que dar 360 graus, né? Bom, a soma de 55 com 235, ele dá 290, né? Então, temos que o ângulo A ele vai ser 360 graus menos 290 graus, né? Bom, então, com isso, a gente encontra o valor do ângulo A, que vai dar 70 graus, né? 70 graus, pronto. Então, assim, a gente resolve esse exemplo 3. Agora vamos conhecer o circuncentro, né? Então, o circuncentro é a interseção das mediatrizes de um triângulo, né? Então, lembrando que são as mediatrizes, a mediatriz de um segmento é uma reta que é perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio, né? Então, quando eu digo que J é a mediatriz do lado AB, quer dizer que ela é perpendicular ao lado AB e que o ponto de interseção, esse M1, né, que é a interseção do lado AB com a reta, é o ponto médio, tá bom? Então, por isso, J é a mediatriz relativa ao lado AB. Temos que essa reta K, né, é a mediatriz relativa ao lado BC. E, por fim, temos que essa reta I, aqui, ó, a reta I, é a mediatriz relativa ao lado AC, tá bom? Aí vocês devem recordar também que a mediatriz, ela tem como propriedade todos os pontos da reta estão à mesma distância dos extremos do segmento, né? Então, quer dizer que essa reta, qualquer ponto que eu escolher dessa reta J, ele vai estar a uma mesma distância dos pontos A e B, né? Tá bom? Então, com isso, como as três mediatrizes se intersectam nesse ponto O, quer dizer que a distância do ponto O para qualquer um dos vértices desse triângulo é o mesmo. Então, por isso, é possível traçar uma circunferência com centro no ponto O e que passa por cada um dos vértices do triângulo, tá? Então, dessa forma, a gente diz que essa circunferência ela circunscreve o triângulo ABC, tá? Com isso, vamos dar uma olhada nesse exemplo 4, né? Que ele pede para determinar o ortocentro de um triângulo retângulo. Então, fiz aqui um esboço de um triângulo retângulo, tá? E aí vamos dizer que o ângulo reto está aqui, bom? Então, vocês devem recordar aqui o seguinte, né? Se eu marcar aqui um ponto médio da hipotenusa, né? Que eu vou chamar aqui de M, vocês sabem o seguinte, como é o ponto médio, né? Então, quer dizer que essa medida aqui tem a mesma medida que essa, né? Tá? Se eu chamar aqui de vértices A, B e C, né? Então, CM tem a mesma medida que MB, né? E no triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, a medida dela é igual à medida da metade da hipotenusa, tá bom? Então, isso quer dizer o seguinte, que esse segmento aqui, que é o segmento MA, só para ajeitar aqui direitinho, tem a medida aqui MA, aqui, pronto. Essa medida MA é igual à metade da medida da hipotenusa. Então, isso quer dizer que a medida, né, MA tem a mesma medida que MB e que MC, tá? Então, em outras palavras, esse ponto M está a uma mesma distância de A, B e C, né? Então, dessa forma, é possível traçar uma circunferência que vai passar por cada um dos vértices, né? Então, logo, temos que esse ponto M ele vai ser o circuncentro desse triângulo retângulo, tá? Então, de maneira a responder essa questão,
o que eu posso dizer é que o ponto médio da hipotenusa de qualquer triângulo retângulo vai ser o circuncentro do triângulo. Tá? Então, vamos escrever aqui, né? Então, tá aí, beleza? E assim a gente responde esse exemplo 4. Vamos dar uma olhada agora no ortocentro. Vamos só aproximar mais aqui. Então, vamos conhecer aqui o ortocentro. Então, o ortocentro é o encontro das alturas, né, de um triângulo qualquer, tá bom? Ele é o ortocentro. Então, tá aqui, né? Então, temos que AH1, BH2, CH3 são as alturas desse triângulo, tá bom? Que são relativas, né, respectivamente aos vértices A, B e C, né? Então, mas aí tem alguns casos em que o ortocentro ele vai estar fora da região interna, né? Então, o ortocentro ele não é necessariamente um ponto interno ao triângulo, tá bom? Então, veja que quando o triângulo ele é um obtusângulo, né? Nesse caso aqui, o ângulo A ele é maior que 90 graus, ó, tá? Aí veja que o ortocentro ele fica fora do triângulo, né? Ele está na região externa, né? É um ponto externo, né? Aqui, ó. Tá? No caso aqui agora, B é que é maior que 90 graus. Ó. Bom, deixa eu diminuir mais aqui para melhor visualizar, tá? E aqui, ó, C é maior, né? Aqui, pronto. E aí ele fica fora, né? Tá bom? Então, num triângulo obtusângulo, né, o ortocentro ele é externo, né? Ele é um ponto externo ao triângulo, tá bom? Se o triângulo for 90 graus, tá bom? Aqui ele não bota nenhum igual a 90 graus, porque não é fácil assim na mão para formar o ângulo de 90 graus, tá? Mas aí vocês vejam que quando ele está, o ângulo aqui, né? Ele está bem próximo de 90 graus, veja que o ortocentro, ele coincide com o vértice que tem o ângulo reto, né? Tá bom? Então, essa é a característica do ortocentro. Tá bom? Que é o encontro das alturas de um triângulo qualquer. Aí vamos dar uma olhada agora nesse exemplo 5, né? Sendo H o ortocentro de um triângulo ABC e BHC igual a 150 graus, vamos determinar o ângulo A, tá bom? Então vou esboçar aqui um triângulo qualquer. Bom, então tá aqui, né? Eu desenhei assim, sem me preocupar se aqui realmente dá 150 graus, mas a gente vai conseguir visualizar bem, né? O que tem aqui, ok? Então eu quero saber qual é a medida desse ângulo A. Então, tá aqui esse ponto H, aonde BHC faz 150 graus, tá bom? E aí eu quero saber quem é esse ângulo A aqui. Então, vamos lembrar que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice ao ângulo de 150 graus, né? Então, sabemos que ângulos opostos pelos vértices, eles são congruentes. Então, essa medida aqui também é 150 graus. Bom? E assim, nós temos aqui um quadrilátero que esse ângulo A ele está inserido, né? E sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Lembrando que, como temos aqui, né, que passa por H, né, essa semi-reta aqui, né, CH, ela na verdade, né, ela contém a altura, né, relativa ao vértice C, então quer dizer que aqui é 90 graus, e o mesmo vale para esse segmento aqui, né, que vai estar formando um ângulo de 90 graus com lado AC. Então, dessa forma temos que o ângulo A mais o ângulo de 150 graus mais esses dois ângulos aqui que é 90 graus, né, então dá 180 graus. Vou botar assim, né? Já direto, 180 graus, ele é igual a 360 graus, bom? E aí, quando a gente soma, né, 150 com 280 dá 230, né? Então, temos que o ângulo A vai ser igual a 360 graus menos, eu falei 230, mas é 330, né? Então, fica menos 330 graus, né? Então, com isso, temos que o ângulo A ele é igual a 30 graus. Bom? Então, dessa forma, a gente resolve essa questão. Tá?
Então, gente, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom para a gente ir solucionando e até o próximo vídeo.